Queria falar sobre as eleições, não só do Netanyahu, para o Netanyahu, né, mas para o presidente Donald Trump, que você colocou agora, né, que Estados Unidos dificilmente saem vitoriosos dessa guerra que eles começaram junto com Israel, que em diversos cenários aí eles saem derrotados. E isso, claro, é muito ruim para os Estados Unidos, muito ruim para o mundo todo, afinal de contas a guerra está afetando a economia mundial, mas pode ser muito ruim para Donald Trump, porque em novembro, depois dessa do Netanyahu lá em outubro, depois até mesmo das nossas eleições aqui no Brasil, o Capitólio, o Congresso americano vai ser bastante renovado, né, Paulo? E claro, o presidente Donald Trump, antes mesmo do que está acontecendo no Irã, no Oriente Médio, antes mesmo do que estava acontecendo na Venezuela, tinha ali a questão do ICE, outras questões internas americanas que já traziam algum tipo de preocupação para o presidente Donald Trump, ou talvez naquela época não, mas agora ele se preocupa bastante com o que pode acontecer lá em novembro, né? Exato. O Donald Trump não é apenas um transgressor do direito internacional, da Carta da ONU, de todos os tratados internacionais e humanitários, não é? Ele é um transgressor da própria legislação americana, da Constituição, não é? Porque, por exemplo, no caso do tarifaço do ano passado, ele foi desmentido pela Suprema Corte. Ele não tem o poder. Tarifas, moedas, comércio em geral fazem parte dos mandatos dos congressistas do Congresso americano. Ele ultrapassou esse poder ao impor, foi derrotado, mas por outras vias ele tenta impor a sua utópica ideia de reindustrializar os Estados Unidos por meio de tarifas aduaneiras, não é? Já foi derrotado nesse setor. Nas eleições, as midterms, agora em novembro, ele será provavelmente derrotado. Eleições parciais em distritos eleitorais, no Texas ou em outros estados, já demonstraram que os democratas vão ganhar novas cadeiras, não é? Nas representações estaduais agora, mas provavelmente na representação federal a partir de novembro, uma legislatura que vai começar em 2027, não é? Agora, poderá haver um impeachment de Trump. Ele já foi acusado no seu primeiro mandato, conseguiu o apoio da maioria republicana. Dessa vez, pode ser que tenhamos uma maioria democrata, tanto na Câmara quanto no Senado. Senado é mais importante. E aí ele poderá ser impeachment, ou seja, terminar o seu mandato de forma melancólica. Aliás, hoje é o dia da mentira. Vamos aguardar novas mentiras de Trump quanto a essa guerra que ele iniciou sem razão, sem motivo, sem um objetivo estratégico, a não ser a mudança de regime no Irã, que ele não conseguiu. Ontem ele anunciou que já havia mudado o regime. Na verdade, ele mudou alguns dirigentes da teocracia iraniana. Não houve uma mudança de regime, que continua forte e pode retalhar localmente. E até talvez nos próprios Estados Unidos poderá haver atentados terroristas, não é? No próprio Estados Unidos. Será muito mal para a população americana, mas é o preço de quem introduz uma guerra sem qualquer motivo. Na verdade, os próprios americanos sabem que o Trump está a serviço dos interesses israelenses, não é? Os israelenses já atingiram o seu objetivo, que é diminuir a capacidade ofensiva do regime iraniano, não é? Eles já não têm mais o poder nuclear, a ameaça iminente, que nunca existiu, de um ataque nuclear, mas também ameaça por mísseis e usar os seus proxies, né? O Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen, todos eles podem ser desativados militarmente por Israel ou pelos próprios Estados Unidos, mas os interesses econômicos americanos, não apenas do Golfo, mas no plano global, não é? Poderão ser atingidos de forma muito impactante. E, sobretudo, porque os Estados Unidos hoje, é mais uma das suas infectivas, diz que os Estados Unidos podem abandonar a OTAN. Bom, seria em prejuízo das próprias empresas americanas, porque a OTAN é uma estrutura evidentemente comandada pelos Estados Unidos. Os padrões militares de todos os países membros da OTAN seguem a indústria bélica americana, que é quem mais lucra com o fornecimento de jatos F-16, F-35 agora, de todos os outros equipamentos, não é? As grandes empresas produtoras de armas. Então, ele não conseguirá fazê-lo porque o Congresso provavelmente vai vetar, né? O Congresso precisaria aprovar essa renúncia à OTAN que os Estados Unidos criaram em 1949, 80 anos atrás quase. Então, nós estamos
próximos de uma mudança de regime, não no Irã, mas nos Estados Unidos. Era sobre isso que eu queria te perguntar agora. Já falou bastante agora nesse finalzinho de resposta, mas os Estados Unidos também entram na guerra por causa disso, né? A gente vai derrubar o regime, a gente vai terminar essa guerra quando restaurar a paz no Oriente Médio, muito com isso, com a queda do regime atual iraniano. De forma vertical ali, eles mataram Ali Khamenei logo no primeiro dia de ataque ao Irã, mas dias depois, né, Paulo, já tem um substituto que é o filho do Ali Khamenei, diversos chefes ali da Guarda Revolucionária foram mortos, outros oficiais importantes foram mortos, mas foram substituídos. Parece que a coisa horizontal ali é muito fortalecida pelo Irã e eles não têm se abalado, né? O regime realmente não caiu e parece que não vai cair com tudo que tem sido feito de Israel e Estados Unidos. Tem um entendimento, pelo menos lá, quando a guerra começa, de, bom, um conflito armado, terrestre, não vai acontecer de nenhuma forma. Mas também tem um entendimento agora de talvez o regime só caia com um conflito armado terrestre. Você acha que isso pode acontecer, que os Estados Unidos avançam a esse ponto nesse conflito contra o Irã? Eu acredito que isso não deve ocorrer. Os generais do Pentágono sabem que se eles colocarem boots on the ground, botas no terreno, sim, em qualquer parte do Irã, na ilha de Kargil ou no próprio estreito, não é? Eles serão objeto, vítima de ataques da Guarda Revolucionária, não é? E haverá soldados mortos. O que acabou a guerra do Vietnã não foi a derrota militar dos Estados Unidos no Vietnã, mas a imagem dos corpos de soldados mortos americanos chegando nos Estados Unidos, naqueles caixões com a bandeira americana. É isso o que derrotou os Estados Unidos. Aconteceu mesmo no Iraque, não é? A aventura do Bush filho no Iraque custou trilhões de dólares para o contribuinte americano e trouxe soldados mortos também. Não tanto quanto no Vietnã, 50 mil aparentemente, mas em número suficiente para fazer com que os Estados Unidos abandonassem. Depois os Estados Unidos abandonaram o Afeganistão, já no governo do Joe Biden, né? Depois de 20 anos de investimentos financeiros e militares para derrotar o Talibã. Ou seja, os Estados Unidos foram apenas o intermediário entre um governo do Talibã e um novo governo do Talibã. No Iraque, nem isso ocorreu, porque a Guarda Revolucionária, independentemente dos ayatolás, a Guarda Revolucionária é quem detém o poder físico, efetivo, militar da repressão e da defesa do Irã contra os seus inimigos. Então, não haverá um ataque massivo no terreno de fuzileiros navais, marines, né, invadindo alguma parte do Irã. Eles podem fazer novas operações. O ministro da Guerra, né, o secretário da Guerra, Hegseth, já anunciou novas incursões, novos bombardeios. Eles vão infligir realmente danos a civis, a militares, a instalações, ao Irã, vão destruir o país, digamos, materialmente, mas eles não vão derrotar o regime do Irã. O regime do Irã só será derrubado pela sua própria população, que infelizmente está desarmada, não é? E que não tem forças. O próprio Trump fez uma traição aos iranianos, né? Os iranianos eram provavelmente a população no Oriente Médio mais favorável aos Estados Unidos historicamente. Antes, no regime do Shah, e mesmo durante o regime dos ayatolás, a sociedade civil iraniana era muito simpática, os jovens, sobretudo, aos Estados Unidos, a moda, a música e tudo mais. Os Estados Unidos acabam de destruir isso, deixando que um apelo feito pelo Trump em janeiro, não é? Que a população poderia se insurgir contra o regime, que eles viriam em socorro, não vieram e foram massacrados. 3, 10, 30 mil iranianos foram massacrados pela Guarda Revolucionária, pelos aparelhos de repressão física, não é? Dessa vez a população está quieta, porque a população, que representa uma civilização de 2.500 anos, tem um sentido do patriotismo, não é? Uma intervenção externa não será aceita por nenhuma corrente política, ideológica dentro do Irã. Então, os Estados Unidos saem derrotados e terão que recuar. E vão recuar da forma mais vergonhosa possível, com muito mais mentiras do próprio Trump. Ô, Paulo, tem mais duas perguntinhas
para utilizar todo o seu conhecimento, pelo menos uma parte de todo o seu conhecimento, diplomata há muitos anos, com histórico importante na diplomacia brasileira,